Bom, boa tarde. Mil desculpas pelo atraso aí, a gente estava no início da apresentação, mas a culpa é do Wilton. Demoramos não, pegamos algo inesperado, que foi um engarrafamento na Dom Pedro. Bom, vamos andar rápido nisso aqui. É um pouco a rede clima e a sub-rede agricultura, passar um pouco rápido, eu tinha prometido para o Paulo que nós não íamos estender muito nisso. Então são diversas instituições que estão presentes, na verdade são 15 instituições participando dessa sub-rede. As prioridades que nós trabalhamos nos últimos anos foram essas aí, desenvolver modelos numéricos para quantificar futuros cenários de clima e agricultura, influência de mudanças climáticas no corrente de pragas e doenças. Aqui é um problema seríssimo que nós estamos apenas tocando a ponta do iceberg. É impressionante como as coisas estão acontecendo rapidamente nessa linha de pragas e doenças e nós estamos meio desprovidos de informações para isso. Avaliar a adaptação e eficiência de sistemas de produção e os novos cenários agrícolas. Nessa linha aí a gente não está mal não, a gente está até indo muito bem, buscando soluções. Apoiando políticas públicas na agricultura ABC, inventário de gás de efeito estufa. A sub-rede Clima e Agricultura está responsável pelo inventário de gás de efeito estufa para a agricultura. E estamos tentando, a duras penas, monitorar o estoque de carbono nos solos. Finalmente, depois de 2 anos de muita discussão, a gente conseguiu convencer o Ministério da Agricultura que era importante medir o carbono. E o Ministério, então, finalmente concordou que para monitorar a agricultura de baixa emissão de carbono é preciso monitorar o carbono. Então, foi uma vitória, né? Impressionante, mas a gente chegou lá. Bom, um pouco a distribuição dos parceiros dessa rede. Agora nós estamos ampliando para a Amazônia, já entraram 4 ou 5 parceiros da Amazônia trabalhando com a gente. Alguns experimentos em andamento, isso a gente já mostrou, a gente conseguiu montar lá perto de Jaguariúna um FACE, um experimento forçando o CO2 na atmosfera, bastante grande. Os resultados já começaram a sair, já tem resultados bastante interessantes, mostrando como é que essa coisa funciona. E talvez fazendo um pouquinho de piada aqui, mas inclusive corroboro o que o Molion fala, que se você põe CO2 as plantas aumentam, as folhas, sim, aumentam as folhas, todo mundo sabe, só que ninguém come folha, come grão, ele esquece de falar isso na hora que ele começa a contestar. Folha a gente come alface, come couve, mas a folha da soja a gente não come, a folha do café a gente não come. Quando você injeta CO2 aumenta a folha, mas a produção ainda não é tão importante. Então falta um certo conceito aí de relação carbono-nitrogênio e fisiologia de planta que a gente precisa difundir melhor para os nossos colegas. Aliás, eu recomendo que vocês leiam algumas dos produtos que saíram na última revista Consciência, que fala muito sobre as discussões científicas. É bem interessante, tem coisas importantes que precisam ser vistas ali para a gente aprender a contestar melhor essas pessoas e descobrir um pouco o que é conflito científico e o que é fraude. Então a gente seria muito legal dar uma lida nisso, porque tira um pouco as nossas angústias e a vontade de pegar esses caras e bater. Não precisa bater não, basta ler com e responder com calma as questões, porque são muito fracos nos argumentos. Avançando aqui, nós já fizemos alguns workshops. Esse aí foi um primeiro com a Universidade de Colômbia, outro com testes e treinamento de pessoal com modelos agrometeorológicos, discussão da sub-rede lá na Unicamp com inventário de gás de efeito estufa, o workshop do GraceNet com o pessoal dos Estados Unidos. A semana retrasada nós fizemos um outro workshop agora com a América Latina, 11 países estiveram presentes, onde a gente pretende então difundir um pouco essas experiências que nós temos. E aí chama a atenção para o avanço que o pessoal da Argentina tem hoje. Você tem muito a aprender com o pessoal da Argentina, eles estão com resultados muito interessantes e que merecem, a gente deve procurar uma interação maior com eles e com o pessoal da Colômbia. Também tem coisas muito interessantes sobre café. Alguns projetos que têm dado base científica para os nossos trabalhos, o SCAF, Climapest, PECOS, fluxos e saltos, todos esses ligados à emissão de gás de efeito estufa. Uma das coisas importantes que a Rede Clima, a Sub-Rede Clima e Agricultura tem a oferecer hoje, e nessa chamada do CNPq nós fizemos isso para mais de 30 projetos de pesquisa que nos procuraram para pedir apoio, é o seguinte: toda a nossa base de dados ela está aberta, tá?
Então, são os dados pluviométricos, são os dados climáticos, são os dados de simulação. Então, o nosso apoio para esses diversos projetos de pesquisa em agricultura é oferecer esses dados, né? Nós não temos perna para trabalhar em 30 projetos de pesquisa, mas oferecer a base de simulação e a base de informações nós podemos. Inclusive, oferecer simuladores que rodam hoje para mais de 40 produtos do Brasil com aquela análise de impacto, né? Se vai aumentar, se vai diminuir, se vai ser benéfico, se não vai, com 21 modelos do IPCC. Estamos aguardando impacientemente os resultados do Gilvan, para a gente poder incorporar os modelos do Gilvan. Aliás, o INPE é o nosso principal parceiro. À medida que o INPE libera os dados, a gente pega esses dados, dá uma trabalhada neles, aí a gente faz um filtro legal, diz, ó, esse aqui está bom, aqui não está, e vamos avançando, e aí a gente consegue ter resultados bem interessantes, né? Essas bases estão prontas, os simuladores estão prontos, significa que a gente pode oferecer isso depois de um longo tempo de maturação e análise desses dados, né? Não é só ter o dado, mas principalmente verificar como é que ele se encontra, o estado da arte desses dados. Uma informação rápida, o Brasil não tem problema de banco de base de dados de chuva, pois a ANA tem 8.000 estações. Tem 8.000 estações, mas que servem para o nosso estudo, se apertar um pouquinho, dá 3.500. Tá? E essas 3.500 com séries confiáveis que têm condição da gente analisar. Então, ainda temos um grande processo pela frente de análise de dados. O INEMET soltou todos os dados de 1960 para cá. Soltou. 40% serve. Tá? 40%. Depois de muito estudo, muito aperto, a gente chegou à conclusão. Olha, para fazer os nossos estudos, precisamos de séries históricas longas, não dá para pegar na cega, né, completamente do jeito que o dado é disponível e utilizar. Está cheio de erros, cheio de problemas e a gente passou muito tempo filtrando esses dados e analisando esses dados. E eu acho que aqui no INPE também é um esporte interessante, né? É um esporte que a gente não cansa nunca. Tem 30 anos que eu faço isso. Então a gente vai sempre tentando melhorar esses dados. São os projetos que a gente tem feito, o Ciscana, também para responder essas perguntas referente à cana-de-açúcar. E o principal apoio que eu acho hoje recente em termos de apoio da subrede na política pública foi a criação, a base científica da criação da agricultura de baixa emissão de carbono, que hoje está aí colocando na agricultura brasileira 4,5 bilhões de reais por ano. Então isso não é negligenciável, isso é alguma coisa importante e a gente está avançando bastante nisso no plano nacional. A ideia é essa, você determina a modelagem dos sistemas, as modelagens socioeconômicas ambientais por bioma e por produto. Então a gente tenta ter uma visão geral do Brasil. Agora, quando você vai no banco e eles começam a financiar uma agricultura daquelas, não interessa bioma nem produto, interessa o município. Aí você tem que fazer um filtro para ver como é que fica. Quando o município está 100% no bioma, não tem problema. Mas quando você pega um município como Sinop, que está em 2 biomas, a coisa fica complicada, né? Porque são 2 critérios diferentes de financiamento, de avaliação. Mas a gente tem gente da Rede Clima que está ajudando a resolver essas questões. Algumas interações importantes. A mais importante que eu considero hoje é o trabalho do inventário da agricultura. É a mais importante, a mais difícil e a mais compromissada, porque nós temos que acabar até maio do ano que vem. Temos que estar pronto para que o Márcio e o Gustavo façam um relatório. Nós temos que fechar esse negócio. Não é fácil, porque a gente percebe que tem muita coisa para avançar no inventário. E a agricultura brasileira está apanhando muito nos inventários passados por problemas de entrada de dados. Os dados que entram não correspondem à realidade. Quer dizer, a gente precisa melhorar essas entradas de dados, porque senão a gente fica apanhando à toa. E aí, um exemplo também muito recente, quando a FAO diz que o Brasil é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa da agricultura mundial, o que não é verdade, e diz, a UNCTAD também das Nações Unidas diz que 80% das emissões do Brasil vem da agricultura. Ali nas Nações Unidas esqueceram de fazer conta, não aprenderam a fazer conta, porque desmatamento e agricultura dá 60%. Como é que só a agricultura dá 80% do Brasil? De onde que tiraram esses dados?
aí sendo bem sarcástico, provavelmente foi dentro dessas espionagens que fizeram em algum e-mail de alguém aí buscando informação que nem nós temos. Então eles soltam esses dados e fica muito evidente que isso significa que há um interesse grande em desacreditar no esforço, desconstruir o esforço brasileiro de melhorar a nossa agricultura para evitar que a gente atinja a certificação dos nossos produtos que vem por aí. Tá? Isso será obrigatório, nós estamos trabalhando muito fortemente para isso, e aí quando saem esses dados e ninguém contesta, a gente fica bastante preocupado. E um dos nossos pontos é exatamente mostrar o contrário, que a gente tem procurado, do ponto de vista científico, provar que não é bem assim. Tem emissão sim, é forte, mas não tem a magnitude que está se falando. Alguns resultados importantes, então a criação desse Senagre, que é um sistema de simulação de cenários futuros, está pronto. Eu estou tentando ver se a gente consegue abrir isso, né, para que as pessoas possam simular pela web. Então, por um problema de segurança na Embrapa, a gente ainda não consegue abrir isso, mas é muito fácil abrir. É um problema interno, não é difícil abrir. Quem tem acesso é a Unicamp e nós. Então eu estou tentando ver se a gente consegue criar pelo menos barreiras que sejam via senha. E aí todo mundo da Rede Clima, das redes, sub-redes vão ter acesso a isso. Mas está pronto, é um problema interno, administrativo, de administração de sistema que a gente consegue resolver. Dá um exemplo de simulação. Por exemplo, o que vai acontecer com a soja no Brasil em 2030, usando 21 modelos. Por região. Por região, por estado, por município. Por tipo de solo. Por ciclo. É por ciclo, por região, por município. São mais ou menos, o último cálculo que eu fiz, se a gente usar todas as combinações possíveis, nós temos aí em torno de 30 milhões de combinações, com todas as culturas. Tá? É um negócio gigantesco. Então, a ideia é que você chegue e fale assim, eu estou com um problema com a soja de 120 dias em Sinop. Aí o sistema vai lá e puxa para você, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Tá bom? Então a gente está tentando fazer isso. O que está faltando são os modelos do AR5 para a gente poder incorporar. Por enquanto é só AR4, mas a estrutura está pronta. O dado chegando, a gente refaz a simulação. Muito bem. Bom, é isso aí que nós temos. 19 culturas. Aqui eu coloquei só as culturas que são anuais. Tem as perenes que estão entrando agora. Aí entra manga, entra mandioca, abacaxi, aí expandimos. Café, expandimos. Então, são 44 culturas. Né? São 23 modelos, 3 modelos regionais de projeção. Isso aqui é um resultado que eu gosto sempre de mostrar. Quando a gente lançou esse trabalho em 1988, 2008, falaram que a gente era maluco, porque a gente usou o RAD CM3, que todo mundo fala que esse é o pior modelo, é o mais negativo que tem, e é o mais pessimista, e bastante interessante aqui, nessa simulação, esse aqui é o Precis, né? E esse aqui é o observado. Então, 3 anos depois, nós plotamos o que ele simulou e o que nós observamos. Então, tá, o modelo que era pessimista, ele estava indicando temperaturas mais baixas do que as que foram medidas. E isso aí acende um sinal vermelho, laranja, vamos colocar aí, muito forte, para a gente ver como é que essas culturas vão se comportar, principalmente em termos de eficiência hídrica. No inverno, não. No inverno, eles são muito próximos. No inverno, os modelos se aproximam muito. Repetimos essa operação para vários outros modelos, aplicamos filtros para ver como é que conserta isso, e a gente não sai por aí falando não, mas os resultados não são nada otimistas. Quer dizer, significa, mais uma vez, que a retirada de gás de efeito estufa da atmosfera é urgente, porque a gente não consegue frear essa coisa aí. Esses são os modelos, viu, que a gente usou. Então, ao invés de trabalhar com cada modelo, a gente trabalhou com a diferença entre o maior e o menor, chamando o maior de pessimista e o menor de otimista. E aí a gente simula e passa a ter, então, projeções como essas para o futuro. Tá? Essas projeções podem ser rebatidas na continuidade daquele trabalho que nós fizemos com vocês, lá na USP, quer dizer, vão pegar isso, vão ver o impacto econômico que isso traz. Tá? Não estamos muito longe daqueles números que nós chegamos em 2009 e 2010, no livro lá de Economia das Mudanças Climáticas. Nós falamos em 7 bilhões de perdas por ano, e nós já estamos chegando em 5. E todo mundo, não é clima, é sistema, que bom, todo ano perder 5 bilhões é que tem
alguma coisa está acontecendo e isso tem resultados aí que são bastante. A gente já começa a ter quase certeza para dizer, isso é sim um vetor forte de aquecimento global que nós temos que resolver. Tá? Temos que aprofundar nisso, viu, Eduardo, para ver como é que a gente chega lá. Então tem vários produtos das commodities brasileiras, arroz, enfim, todas elas aqui mostram, isso é uma revisita aquele quadro que nós fizemos, agora aqui com os 8 modelos que representam os 23 do IPCC. Tá? Então são perdas razoáveis, só a cana ganha nessa história. Só a cana é que vai ter um resultado positivo nessa história em termos de produção, produtividade. Tá, 5 minutos, vamos lá. Isso aqui então foi um esforço já mudando um pouquinho de posição, carbono. Nós fizemos um esforço enorme para medir o carbono e ter o baseline da agricultura ABC. Acredito que mais uma semana a gente disponibilize todos os 204 perfis que foram feitos no Brasil inteiro, para que todo mundo possa usar, analisar e fazer os seus trabalhos científicos. Esses dados são públicos e a gente só está filtrando os erros que acontecem. Depois, Mercedes, queria até conversar com você. Nós estamos querendo dar um passo meio ousado aí, eu preciso da sua ajuda. Isso é interação na rede. Saber como é que nós vamos fazer, se nós estamos muito errados ou muito certo. Mas então esses levantamentos foram feitos, essa coleta é uma coleta difícil, alguns resultados feitos por bioma. Aqui nessa época eram 102, hoje são 200 e pouco. Aqui, efeitos importantes quando você melhora a sua pastagem, quer dizer, o pasto ruim, que era aquele que a gente em 2006 dizia, tá vendo, a agricultura brasileira tem um efeito muito ruim na emissão. Tem sim. Os 60 milhões de pastos degradados, para você produzir 1 quilo de ganho de peso vivo, você tem que emitir 32 quilos de CO2 equivalente. Isso é muito quando você tem 210, 220 milhões de cabeças. Mas se eu melhorar um pouquinho, ou seja, jogar algum tipo de tecnologia, não preciso de nitrogênio, eu caio para 17. Essa é a base da agricultura de baixa emissão. Se eu melhorar mais um pouquinho, fazer um consórcio de um pouco de adubação com estilosante, que é uma proteína, que você faz suplementação alimentar na seca, cai para 9,8. E esse boi passa a ser limpo, emite pouco e não tem vaca louca. E o carbono do solo fica retido. O que me espanta é que ninguém da pecuária está explorando isso. Né? Uma agricultura que tem um potencial, e não é só potencial, porque está virando realidade, de ser uma das mais limpas do mundo, tá? Em termos de produção. Basta que a gente melhore isso. Qual o tamanho desse bicho aqui? Qual o tamanho desse aqui? 60 milhões de hectares de pastos degradados. Tá? A nossa proposta é recuperar 15 e melhorar a eficiência da agricultura em termos de sequestro de carbono. E aí, não podia deixar de falar, eu li outro dia uma coluna no Estadão falando sobre o xisto, né? Que a salvação do mundo agora vai ser o xisto. Eu considero uma grande bobagem o que está sendo dito. Não existe uma solução única para o problema energético, mas o raciocínio era simples. Se o xisto, que vem tem a mesma origem que o petróleo, né? Vai produzir gás, e esse gás supre a energia, por que é que eu vou ter que sequestrar carbono? Né? Então, em suma, era isso. Ora, primeiro, não é bem assim. Se todo o xisto americano fosse colocado para mexer os carros hoje, ele ia mexer com 5% da frota americana. Segundo, se toda a energia renovável do mundo fosse colocada em funcionamento, ia substituir 25% da demanda energética do mundo. Portanto, tem um espaço enorme para crescimento de energias alternativas. Terceiro, a agricultura não vive sem carbono. Então, a gente precisa sequestrar carbono com ou sem xisto, com ou sem petróleo. Confunde-se muito a agricultura de baixa emissão de carbono com a agricultura de baixo carbono. A agricultura de baixo carbono é deserto. Não tem carbono, não tem agricultura, não tem verde, não tem fotossíntese. A agricultura de baixa emissão de carbono é uma agricultura forte. Então você pode botar o xisto que você quiser, você pode substituir a sua matriz energética o tanto que você quiser, que a agricultura vai ter que retirar carbono da atmosfera. Senão, não sobrevive. Então é um falso dilema colocado na imprensa e todo mundo já começou a dizer, tá vendo, está resolvido o problema do mundo, porque agora nós temos o xisto. Sem falar que existem alguns números espantosos
A Agência Internacional de Energia americana fala que o Brasil tem uma reserva de 7,5 trilhões de metros cúbicos. E o nosso Ministério das Minas e Energia diz que nós temos 500 trilhões de metros cúbicos. Olhem a margem de erro disso. No meu entendimento, nem eles, nem nós conhecemos o que nós temos. Não se explora o que não se conhece. Então nós temos que ir com muita calma nessa história e continuar fazendo o nosso batidão, tirando o CO2 da atmosfera. O resto é perfumaria em volta do mesmo tema. Avançando um pouco mais aqui, vamos lá. Nós temos aqui outro esforço enorme da rede, que é a definição dos nossos fatores de emissão para o cálculo do nosso inventário. Nós usamos até 2006 o que a gente chama de nível 1, o Tier 1 do IPCC. Então eram fatores de emissão que vinham da Europa ou dos Estados Unidos. A partir desse momento, nós começamos a estudar muito os fatores de emissão do Brasil. E esses fatores de emissão mostram que, em termos de óxido nitroso, a gente sai de 1,2%, que é o que o IPCC diz, para 0,2%, 0,4%. E dependendo do bioma, cai bastante. Isso tem um impacto enorme quando a gente calcula a emissão da adubação nitrogenada. Tá? Quando você mexe aqui com diversos sistemas e você vê qual vai ser o seu fator que você vai utilizar. Outra coisa importante é a fixação biológica de nitrogênio, que está ampliando para a soja e para o feijão. No caso aqui, a gente mostra a economia que você tem em termos de emissão quando você tira o nitrogênio adubado e entra com a fixação biológica. Até 2006, dizia-se que era positivo, que o Brasil emitia por conta da produção de soja. Não é verdade. A soja brasileira tem um resíduo, e é esse resíduo que emite. É muito menos do que se você colocasse a fixação biológica. E está ampliando para o feijão. Então significa que aos poucos nós vamos reduzindo essa conta e as nossas emissões serão cada vez menores, nesse caso específico. E, finalmente, no que diz respeito às excretas bovinas, urina e fezes, o IPCC diz que 2% do total emitido de nitrogênio vem das excretas bovinas. Depois de vários experimentos, a gente já chegou à conclusão que vai no máximo a 0,7%. E tem uma tese agora que saiu na Exalc que fala em 0,1%. Então é bem menos. Mas esses números são irrisórios. Não são. Multiplica por 200 milhões de cabeças, a gente vai ver que não é tão pouco assim e tem um peso razoável no inventário. Tudo isso mostrando que a gente está tentando melhorar esse inventário. Bom, isso aqui é um pouco a formalidade, em termos de artigo, pesquisa, recursos humanos, enfim, nós estamos cumprindo aí tudo que nos é solicitado em termos de rede. É isso aí. Bom, então isso é o que a Rede Clima e Agricultura tem procurado fazer e auxiliar e melhorar um pouco os números que nós temos e confesso aos senhores que eu tenho uma preocupação, nós temos uma preocupação muito grande com os dados de entrada do nosso inventário, que a gente precisa melhorar isso. É igual modelo. O modelo é assim, entrou dado ruim, sai coisa ruim. Se entrar dado bom, sai coisa boa. Então nós temos que melhorar os nossos dados de entrada para que a gente tenha uma real ideia das emissões da agricultura. Não estou aqui fazendo apologia da melhor agricultura do mundo. Eu estou dizendo que o que se diz sobre a agricultura brasileira tem um certo exagero. E a gente precisa provar cientificamente qual é a redução dessas emissões e o quanto que nós já cumprimos até agora e poderemos cumprir no futuro. É isso.